Eu gostaria de falar contigo sobre 4 fases da vida de José do Egito, e que provavelmente nós vamos nos identificar com uma dessas fases. Talvez você que está aqui já passou por todas elas, ou está dentro de uma fase dessa. E essas fases, elas podem irem e voltarem nas nossas vidas. Então essa palavra aqui é baseada na vida de José do Egito. E José do Egito, ele é uma figura de Cristo, é uma tipologia de Jesus Cristo. E talvez, depois de Jesus, José é considerado o homem mais bem resolvido obrigado, Cris. Mais bem resolvido emocionalmente da Bíblia. As realizações e a liderança de José são incríveis. Então você vai ver sempre as pessoas falando sobre esse equilíbrio emocional e sobre esse espírito de liderança que José carregava e que foi inspiração na sua época e continua sendo inspiração até hoje. Então essa aqui é uma história que nos impulsiona, é uma história que nos inspira, é uma história que nos motiva. Eu gosto muito de falar sobre a vida de José. Tem um texto, pode colocar por gentileza, está em Gênesis capítulo 37, verso 2, que diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. José teve uma vida difícil e uma família muito, muito complicada. E quando eu olho para a vida de José, quando eu observo as fases da vida de José, isso me dá esperança, isso me inspira. Porque se José, mesmo enfrentando e vivendo tudo que ele enfrentou e viveu, Deus pode usá-lo de forma tão poderosa. Eu creio, a Bíblia diz em Hebreus que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Deus continua usando pessoas que são os improváveis, e Ele continua transformando a vida de tantas pessoas e de tantas famílias. Então, apesar de um passado muito difícil, muito complicado de José, Deus fez na vida dele, através da vida dele e apesar da vida dele. Eu quero dizer para você nessa noite que, apesar do passado difícil que nós tivemos, todos nós aqui temos uma história difícil. Todas as pessoas têm uma história de superação. Se nós pudéssemos conversar com cada pessoa e perguntar sobre a história de cada uma delas, então você ia ver que todo mundo tem história de perdas, histórias de alegria, histórias de traições, história de desespero. Todo mundo tem uma história. É claro que tem umas pessoas que parece que a história dele é mais difícil do que as outras, mas eu quero dizer que não importa o que aconteceu lá atrás, Deus, Ele pode transformar as nossas vidas, Ele pode nos usar, pode operar através de nós, e Ele continua curando, salvando, libertando e abençoando vidas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Quando nós falamos sobre a vida de José, geralmente de maneira bem resumida, nós falamos que José foi um jovem que foi vendido pelos seus irmãos, e se tornou escravo no Egito, e foi preso e revelou o sonho de Faraó, e se tornou governador do Faraó. Mas a história de José é uma história complicada, é uma história bastante difícil. Se você começar pelos pais de José, os pais de José tiveram que fugir do sogro. Então Jacó, ele pega a sua família e foge. José vem de uma família dividida, de uma família que foi rompida. O seu avô brigou, o seu pai brigou com o avô de José, brigou com os tios de José e saiu fugido da terra que ele estava. Nós vamos ver que o pai de José, ele teve 4 mulheres. E lembre-se que isso era permitido naquela dispensação, mas isso aconteceu de maneira simultânea. Então foram muitos filhos, muitas filhas, e cada um deles teve pelo menos 3
madrastas. Então eu não sei você, eu fui criado numa família de 9 irmãos, fora algumas pessoas que minha mãe pegou, outros irmãos que minha mãe pegou para criar. Então era uma briga lá em casa, era confusão toda hora, confusão para comer, confusão para tomar banho, confusão para se vestir, era briga, um passava pelo outro dando um soco no rim. Então assim, foi uma vida que não foi fácil. Em Gênesis capítulo 34, nós vamos ver, por exemplo, uma das irmãs de José, ela é violentada. Um homem a atrai de maneira sorrateira, de maneira demoníaca, como hoje acontece, essas atrações aí pelas redes sociais, homens sedutores disfarçados para poder conquistar o coração de jovens e mulheres e até mesmo de pessoas idosas. E então ele vai violentar essa mulher, a irmã de José. Os irmãos de José, sabendo disso, então eles decidem matar aquele homem. E também de maneira sorrateira, eles vão entrar na cidade de Siquém, e eles bolam um projeto, e eles promovem uma verdadeira carnificina, matando todos os homens daquela cidade, até matar o homem que violentou a sua irmã. Quando nós chegamos também em Gênesis, no capítulo 35, no verso 22, nós vamos ver que um dos irmãos de José, o mais velho, Rúben, ele se deita com a sua madrasta, ou seja, com uma das mulheres do seu pai. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 38, que um outro irmão de José, chamado Judá, há toda uma situação que eu não vou contar aqui porque leva tempo, mas ele vai ter relação sexual com a sua, eu ia falar a genra, com a sua nora. Sua nora se disfarça de prostituta cultual, e Judá então tem relação com ela, e ela vai aparecer grávida. Essa aqui é a família do irmão Zezinho. Então de repente você acha que a sua família é muito complicada, e talvez você coloque a culpa em tantas coisas erradas da sua vida, porque você não veio de uma família estruturada. Mas eu quero te dizer que José também, ele tinha lá uma família que não funcionava direito, que comumente a psicologia chama de uma família disfuncional. E é claro que houveram tantos outros entraves, e aos 17 anos de idade, a família de José, os irmãos de José, por inveja dele, vai jogar ele num poço, numa cisterna, e depois vai vender para mercadores, para uma caravana de ismaelitas, e José vai parar no Egito. Então, de maneira resumida, isso aqui é mais ou menos a história de José. E eu duvido que alguém aqui entre nós tenhamos tido uma vida tão perturbada, tão complicada como a vida de José, como a família de José. Então, a história de José é a prova que mesmo crescendo em um ambiente difícil, em um ambiente disfuncional, em um ambiente que havia intrigas, brigas, havia adultério, havia, morte, a história de José está na Bíblia para nós acreditarmos que nós também podemos superar os nossos dramas e encontrarmos a cura em Deus e sermos protagonistas da nossa própria história. Como? Honrando a Deus e sendo determinados a cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Então eu quero compartilhar contigo sobre essas 4 fases da vida de José. E é muito importante nós entendermos que ninguém, absolutamente ninguém, tem uma vida linear. Ninguém, não existe essa pessoa que a vida dela é assim, o tempo todo. Às vezes nós olhamos nas redes sociais, às vezes nós olhamos na vizinhança, às vezes nós olhamos nos amigos, às vezes nós olhamos para fora e nós achamos que parece que aquela família é tão certinha, que é a família do pastor, que é a família do fulano, que é a família do ciclano, parece que tem uma vida assim, tão certinha, tão linear, parece que não tem problema nenhum. Mas eu vou te dizer, ninguém tem uma vida assim, linear. Sempre vai existir, sempre existirão fases diferentes na vida de todas as pessoas.
tempos distintos, tempos de luta, tempos de guerra, tempos de choro, tempos de alegria. Sempre vai existir desafios. Sabe, irmãos, quando eu olho para a vida de José, e quando eu olho para a minha própria vida, e para a vida de tantas pessoas perto de mim, eu vejo que a vida nos surpreende sempre, com situações que nós não escolhemos, não pedimos, não desejamos, e muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes tem situações que nós estamos vivendo, nós não estamos entendendo nada. E às vezes nós perguntamos, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? A vida de José. José viveu 110 anos. E ela pode ser dividida em tantas fases. Mas eu quero dividir a vida dele em 4 fases. E por incrível que pareça, curiosamente, cada uma dessas fases começa com a letra C. E cada uma dessas fases da vida de José também pode ser aplicada às nossas vidas. Você já viu? Fases começam com a letra C. Eu lembro da história de um cearense, que tudo que ele falava começava com a letra F. Você já viu alguém conversando assim? Que tudo que ele fala começa com a letra F? Diz que esse cearense chegou num restaurante e olhou para a garçonete e falou, faça favor. Ela falou, pois não, senhor. E ele falou, fineza fazer frangos fritos. Ela falou assim, o senhor aceita pão? Ele falou, faça fatia. Mais alguma coisa para completar, senhor? Ele falou, farinha, farofa e feijão. Ela falou, e para beber? Ele falou, Fanta. A mulher trouxe o almoço, ele comeu, e ela quis puxar o assunto, porque tudo que ele falou foi com a letra F. E ela perguntou, como é o seu nome? Ele falou, Francisco Fagundes Ferreira Filho. Ela falou, o senhor é da onde? Ele falou, sim, de Fortaleza. O senhor torce para que time? Ele falou, Fluminense. Ela foi e trouxe um cafezinho para ele, falou assim, o cafezinho está bom? Ele falou, frio e fraco. Ela falou, como é que o senhor gosta? Ele falou, forte e fervido. Ela falou, o senhor trabalha com o quê? Ele falou assim, eu fui ferreiro. Ela falou, o senhor está desempregado? Ela falou, eu fui forçado. Ela falou, o que o senhor fabricava? E ele falou, ferragem, ferramenta e ferradura. Aquela mulher falou assim, eu sei que o senhor está de molecagem com a minha cara. Mas se o senhor falar mais 8 palavras com a letra F, o senhor não precisa pagar a conta. Ele falou, foi formidável, eu fico feliz. Ficando fiado, eu fico freguês. Então eu quero compartilhar contigo sobre essas 4 fases da vida de José. A primeira fase, pode colocar, é a fase que nós podemos chamar de cisterna. Gênesis capítulo 37, versículo 23 e 24, está escrito assim, mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica está lá de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram onde? Na cisterna, vazia e sem água. Algumas traduções falam poço, e o texto diz que vazia e sem água. Na realidade, José tinha revelado um sonho para esses irmãos, e esses irmãos ficaram com muita inveja, e a Bíblia diz que eles procuravam um meio de matar José. E José então tinha ido lá dar uma olhada como estavam as coisas no pastoreio, e quando ele estava de longe, os irmãos o avistaram e disseram, vem ali o tal sonhador. E então eles decidiram matar a José. Então eles pegaram José, e o texto diz que o despiram e o lançaram na cisterna vazia e sem água. E essa cisterna aqui, vazia, ela pode representar muitas coisas nas nossas vidas. Mas aqui na vida de José e nas nossas vidas, isso fala de um lugar que você não pode fazer nada. Um lugar que você não pode sair dele. Até uma expressão muito comum que diz, olha, o fulano está no fundo do poço. Quando alguém usa essa expressão, fundo do poço, quer dizer, olha, ele está numa situação que ele não consegue sair. Que ele não consegue sair. Agora você imagina José dentro daquela cisterna, sem poder sair, sem poder fazer nada, e escutando o comentário dos irmãos a respeito dele. E eles estavam decididos a matá-lo. Só não mataram porque o irmão mais velho disse, olha,
nós não vamos derramar sangue nosso. Então aquele irmão achou um jeito de vender José. Mas imagine um adolescente de 17 anos em uma situação completamente paralisado, imobilizado, sem poder fazer nada. Sabe, a fase da cisterna é aquele tempo das nossas vidas que nós não temos para onde ir e nem o que fazer. Sabe aquele tempo nas nossas vidas, aquela fase na nossa vida, que nós já fizemos de tudo, que nós já tentamos de tudo, mas parece que nada dá certo, que as coisas continuam paradas, que as portas não se abrem, que os problemas não se resolvem, que os filhos continuam do jeito que está, o casamento parece que não muda. É como se nós estivéssemos literalmente com as mãos amarradas. Nós estamos vendo a nossa vida passar, nós estamos vendo as situações passar à nossa frente, mas nós não conseguimos reagir. Agora, sabe o que é importante nós vemos isso na vida de José? É que cisterna, ela faz parte do tratamento de Deus nas nossas vidas. Geralmente nesse tempo de cisterna, Deus está trabalhando mais em nós do que para nós. Geralmente na fase da cisterna, o principal agir de Deus é nas nossas vidas. E nós precisamos ter entendimento disso. Deus estava preparando coisas grandes para José. Existia um trono reservado para ele. Mas José precisaria crescer e aprender. Sabe? Geralmente, quando eu era mais novo, um pouquinho, ainda sou novo ainda, eu ia subir escada, mas eu não aguentava aquele negócio de subir degrau por degrau, sabe? Eu sei que aqui ninguém nunca fez isso, principalmente os homens. Então geralmente eu pisava num degrau e subia de 3, de 4, e ia subindo com pressa de chegar logo lá. Muitas vezes nós queremos fazer igual aquele filme antigamente que tinha um controle remoto, acho que era Clique, o nome do filme, que o cara só apertava e passava algumas fases da vida dele. A mulher vinha conversar, ele apertava e já pulava. Tinha que levar a criança para fazer não sei o que, ele apertava e pulava. Sabe? E lá na frente, no final do filme, ele vai entender que o processo, ele é muito importante para a forma que nós vamos administrar o cumprimento da promessa e do propósito. Talvez você reclame das dores, das lutas que você enfrentou. Nós, pais mais modernos, nós queremos poupar os nossos filhos de tudo. Nós queremos dar a eles aquilo que nós não tivemos. Mas na maioria das vezes, aquilo que nos faltou, as lutas que nós tivemos, foi que fizeram quem nós somos, que nos ensinaram a lidar com a vida. Então, o tempo de cisterna é aquele tempo de paralisia. É aquele tempo que parece que nada vai para frente. É o tempo que Deus está trabalhando em nós e não para nós. Mas existe uma segunda fase que eu quero compartilhar com você. A segunda fase é a fase da casa. O texto diz em Gênesis capítulo 39, verso 2, o texto diz: o Senhor estava com José, por isso ele era o quê? Bem-sucedido. Guarde isso, nós vamos usar bem na segunda palavra. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. José, ele é tirado da cisterna e ele é vendido pelos irmãos. José estava na cisterna e vinha uma caravana de ismaelitas. Então um dos seus irmãos diz: olha, por que nós vamos matá-lo? É nosso sangue, vamos vendê-lo, e além de nos livrarmos dele, nós podemos também ganhar um dinheiro. E foi exatamente o que fizeram. Os irmãos então tiram ele da cisterna, um adolescente de 17 anos de idade, e vende para mercadores. E José vai parar exatamente na casa de Potifar, lá no Egito. Então aqui começa a segunda fase na vida de José, a fase da casa. A casa é um lugar bem melhor
do que a cisterna. Nós não sabemos por quanto tempo José ficou ali dentro daquela cisterna. Então a casa é uma fase, essa fase da casa é uma fase muito melhor do que a fase da cisterna, mas não é o ideal, não é aquilo que Deus tinha para José. Por quê? Porque ele continua como escravo, mesmo agora na casa. Olha, existem fases nas nossas vidas que parece que as coisas estão melhorando, mas ainda não é o ideal. Eu vou te dizer aqui, muitas vezes o bom é inimigo do melhor. Muitas vezes nós nos contentamos com uma fase melhor, mas ainda não é a fase daquilo que Deus tem para nós. Ele sai da cisterna e vai para casa, melhorou, sabe, é uma fase diferente, é um outro nível, é um outro degrau, mas ele continua como escravo. Cada fase na vida de José e nas nossas vidas é algo peculiar e traz algo da parte de Deus para nós. Nós precisamos muito aprendermos a fazer a leitura daquilo que está acontecendo, porque aquilo que nós achamos que é algo muito ruim, pode ser algo que Deus está providenciando para poder desatar o nosso destino, o nosso futuro. Sabe, é muito importante nós entendermos. Talvez no momento que nós estamos vivendo nós não entendemos. Aqui nessa fase aqui da casa, José serviu a Potifar e a sua casa, mas ele não foi servido. Nessa fase aqui, José viu o seu patrão prosperar, mas ele mesmo não prosperou. E o próprio patrão disse: José, eu sei que eu estou prosperando, porque o Senhor é contigo. Eu vou dizer algo para você. Você, como homem e mulher de Deus, onde você trabalha, a bênção do Senhor pode estar naquele lugar por causa da sua presença. É muito importante nós entendermos isso. Deus abençoa o lugar onde nós estamos, porque a nossa presença está ali, e a nossa presença está ali, a presença do Senhor está ali. Então eu tenho visto, irmãos, isso. Quantas pessoas que já se aproximaram de mim e foram abençoados. Eu sempre digo, a igreja de Cristo é uma bênção. E como Deus desata os caminhos e faz as pessoas prosperarem, porque é um solo fértil. Eu poderia te dar testemunho de dezenas, centenas de pessoas que chegaram em nosso meio e se tornaram pessoas produtivas, pessoas que mudaram o seu nível social, pessoas que cresceram emocionalmente, pessoas que foram abençoadas. José serviu nessa fase, mas não foi servido. Ele viu pessoas prosperarem, mas ele mesmo não prosperou. Potifar estava prosperando por causa da bênção que estava sobre a vida de José. Quem sabe você já viveu, ou talvez você está vivendo isso, essa fase, a fase da casa. Que talvez aquela fase que você tem ajudado as pessoas, você tem visto elas prosperarem. Sabe, essa fase aqui é aquela fase em que você aconselha e as pessoas crescem. Então você olha para você e não vê frutos na sua vida. Tem algumas coisas que você não entende. Eu já orei precisando de cura. Eu estava orando para que Deus me curasse em determinada situação e eu não via cura. E de repente eu colocava a mão na cabeça de uma pessoa e Deus curava. Já vi curas extraordinárias. E eu ia um pouco frustrado, alegre e frustrado sem entender. E dizia: Senhor, eu estou precisando de cura e não fui curado. E eu orei por aquela pessoa e ela foi curada. Quantas vezes que você está em luta no seu casamento e aparecem pessoas para você aconselhar. E depois você fala: eu não estou entendendo, eu estou numa guerra. E por que apareceram essas pessoas? Por que foram colocadas essas pessoas? Eu quero dizer para você nessa noite, que casa é um lugar de treinamento. José, ele foi treinado primeiramente na casa do seu pai, durante os 17 anos que teve lá. E agora ele estava sendo treinado na casa de Potifar. José, ele não estava mais na cisterna. José agora estava lidando com um nível mais alto. José agora ele tinha até uma certa fartura. Então, essa fase aqui,
a fase da casa é uma fase de treinamento, mas também é uma fase de teste. Na casa de Potifar, nós poderíamos dizer na casa de Boitifar, José foi tentado pela esposa de Potifar, a Patifona. E José, ele poderia aqui, irmãos, ter queimado etapas no processo de Deus na vida dele. José poderia muito bem ter um caso com aquela mulher e subir muito mais rápido na vida, e sair da fase da casa, da fase de treinamento, da fase de teste mais rápido, mas de forma errada. Você consegue entender? A mulher de Potifar, de Boitifar, a Patifona, não devia ser nada de jogar fora, porque era costume desses homens pegarem só mulheres bonitas. E ele poderia muito bem ser um amante dela e desfrutar de muitas coisas, mas ele decidiu não fazer isso. Sabe, irmãos, tem fases de treinamento e de teste nas nossas vidas, que algumas propostas indecentes vão aparecer. E talvez é uma propina, talvez é uma mentira, talvez é um adultério, talvez, sabe, é uma maneira errada de poder suprir alguma situação. Mas eu sempre digo que o diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. José poderia ter queimado essa etapa de treinamento e saído mais rápido dessa situação, dessa fase, mas José resistiu ao pecado, ele ficou firme em Deus, e ele herdou o que tinha da parte de Deus para ele. Então nós precisamos entender que o sim de Deus, ele é uma bênção. O não de Deus em muitas situações é uma proteção. E a espera de Deus no dia da prova, na fase da casa, pode ser uma preparação para aquilo que Deus tem para nós. Deus estava preparando José para ir para a corte e ser o segundo homem mais poderoso da terra. O sim de Deus é uma bênção. O não de Deus pode ser uma proteção. Então, não fique chateado quando derem um não para você. Pode ser Deus te protegendo, porque Deus já visitou o nosso futuro. Pode ser que você ache que Deus está demorando, mas a espera de Deus é uma preparação para aquilo que virá. A história de José nos ensina que é melhor estar na prisão com Deus do que no palácio com o diabo. Então José, ele rejeitou o pecado, e nós sabemos a história. A mulher mente, ela finge um estupro, e José vai para onde? José vai para a terceira fase da vida dele. E qual é a terceira fase da vida de José? É o cárcere. O texto diz em Gênesis capítulo 39, verso 20: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. A terceira fase da vida de José foi a fase da prisão. Agora, nessa fase aqui, José vai ser treinado na escassez. O cárcere aqui, ele pode representar muitas coisas. Além de um tempo de escassez, o cárcere também pode simbolizar um tempo de injustiça. Ele foi mandado embora injustamente. Ele foi para o cárcere injustamente. Sabe, o tempo de cárcere, o tempo de prisão, o tempo de cativeiro, pode ser também um tempo de esquecimento, de ingratidão, de injustiça, de estar em um lugar indesejado. Aquele não era o lugar que José gostaria de estar. E muitas vezes tem fases nas nossas vidas que nós vamos ter que trabalhar num lugar onde nós não queríamos trabalhar, que nós vamos ter que lidar com coisas e pessoas que nós não gostaríamos de estar. Mas talvez seja a fase do cárcere. José foi para a prisão, para o cárcere de maneira injusta. Eu quero dizer para você aqui
E eu não sou profeta do caos. Se você nunca sofreu injustiça, se você não está sofrendo injustiça, eu sinto muito em te dizer que todos nós sofreremos algum tipo de injustiça na vida. Infelizmente nós passaremos por isso. No cárcere, José foi esquecido pelos seus amigos. No cárcere tinha 2 homens com ele, que trabalhavam também para o rei, um padeiro e um copeiro. Os 2 tiveram um sonho, e José então, ele interpreta o sonho, mas ele fez um combinado. Ele disse: olha, aquele que sair daqui, ele vai contar minha história lá para Faraó, que eu vim parar aqui de maneira injusta. E acontece exatamente como ele fala. Então o padeiro morre depois de 3 dias, e o copeiro é restituído ao seu lugar. E a Bíblia diz que o copeiro esqueceu José, depois de tudo o que ele fez. Olha aqui para mim, eu quero falar com você, para você, com muito temor no meu coração. Entenda isso, e você vai parar de sofrer. Você também vai ajudar pessoas, e elas vão te esquecer. Vão ser injustas com você, vão te caluniar, e algumas delas vão te deixar. Algumas pessoas talvez, elas vão resumir a relação com você por um único acontecimento, esquecendo toda uma trajetória de vida. Eu nunca analiso a vida de ninguém por um fato, por um acontecimento, porque todo mundo tem um dia mau, todo mundo pode pisar na bola, todo mundo pode falhar. Nós temos que olhar para a história, sabe? Se você deseja parar de sofrer, entenda isso. Tem pessoas que você vai ajudar, que você vai estender a mão, e que vão se esquecer de você. E está tudo bem. E está tudo bem. E está tudo bem. Deixa aí. Não tente segurar quem o coração já partiu. Não tente manter perto de você quem já está longe há muito tempo, porque isso só vai te fazer sofrer. José também foi testado nessa fase. Essas fases fazem parte do processo de Deus nas nossas vidas: a cisterna, a casa e o cárcere. Mas José vai chegar na 4ª fase da sua vida. E qual é a 4ª fase da vida de José? Gênesis capítulo 41, versículo 46. Tinha José 30 anos quando começou a servir onde? Na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Nós conhecemos a história. José estava preso, e esse copeiro, depois de alguns anos, retorna, porque Faraó teve um sonho, na realidade 2 sonhos, e ninguém conseguiu interpretar. E de repente aquele copeiro, a Bíblia diz que ele se lembra de José e diz para Faraó: eu conheci um homem no cárcere, que ele tem um dom de interpretação de sonhos. E eles mandam então chamar José. E José então, ele interpreta o sonho de Faraó, e ele diz: olha, o seu sonho é Deus mostrando que haverá 7 anos de fartura na terra, e 7 anos de fome, de tal modo que a fome vai ser tão maior, que tudo aquilo que aconteceu de fartura nos 7 anos vai acabar. Então José dá uma palavra de sabedoria, que é um dos dons do Espírito. Das principais evidências do dom de sabedoria é quando Deus mostra para a pessoa o que vai acontecer e dá também a resposta do que fazer. E Faraó então pergunta o que deve ser feito. E ele diz: contrata uma pessoa que sabe. E ele diz: quem é mais sábio do que você? Então você está contratado. Abaixo de mim você manda em tudo aqui. O que deve fazer? Então ele dá a receita e diz: crie vários armazéns, e você vai acumular, vai guardar muito alimento, porque quando vier a fome você vai ter alimento suficiente para manter a terra, e você vai ser o homem mais poderoso da terra, de maneira bem resumida. Agora o texto diz que tinha José 30 anos. José atravessou a fase da cisterna, José atravessou a fase da casa, José atravessou a fase do cárcere, e agora José chega na fase da corte. Aos
30 anos de idade, José se torna o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso daquele lugar. E o que é que nós podemos aprender com José nessa fase da corte? Preste atenção, querido. Corte é o tempo do cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas, como foi na vida de José. Na corte é José chegando para governar o Egito. A corte, o palácio, simboliza a posição privilegiada. Significa uma posição de autoridade, uma posição de conquista, quando os nossos alvos são atingidos. José troca a roupa de prisioneiro e coloca a roupa de governador. José, ele coloca um anel no seu dedo, que é símbolo de autoridade, e ele tem o selo de Faraó, que vai chancelar todas as suas decisões. A corte e o palácio é a fase da realização do sonho de José. É Deus cumprindo a promessa que ele havia dado. O sonho estava se cumprindo. Deus havia mostrado anos atrás, e agora estava se cumprindo. 13 anos depois, José, quando foi vendido, tinha 17 anos. Agora, com 30 anos de idade, ele ocupa o cargo de governador do Egito. Agora preste atenção. A corte é um lugar que pode representar também um tempo de prova. Por quê? Porque é um tempo de abundância. É um tempo de resultados. A corte é um tempo de colheita. Mas ela pode também representar uma fase de prova, uma fase de teste nas nossas vidas. Todas essas fases representam testes nas nossas vidas. Agora, por quê? Porque José, 20 anos depois, José entra na corte e ele vai encontrar os seus irmãos que o venderam. Depois que ele assume, 17 anos, mais 3 anos, os irmãos vão chegar diante dele. E agora José, ele chega tete a tete com os seus irmãos. E José agora vai ser provado no seu coração. É muito importante nós entendermos isso, querido. Às vezes o bom emprego, às vezes a resposta, às vezes o casamento, às vezes o concurso que nós passamos, às vezes o atingir níveis ministeriais mais elevados, às vezes você fluir nos dons, isso pode ser um teste para o nosso coração. Como é que ele está agora que ele prosperou? Como é que José está agora que ele venceu? Como é que ele vai se posicionar agora que ele viu as promessas de Deus se cumprirem? E literalmente os seus irmãos estão vindo comer na sua mão. José agora está com a faca e o queijo na mão. A música da Damares, é da Damares? Quem me viu na prova e não me ajudou, vai se lascar agora, de forma resumida, né? 20 anos depois, sabe? Eu não sei como você está, mas olha, a forma como José se comportou nos ensina. Porque a maioria das pessoas, quando precisam de alguma coisa ou de alguém, ela tem uma postura. Mas depois que ela consegue o que ela quer, ela muda completamente a postura dela. Isso em todas as áreas. A pessoa chega e é muito humilde. A pessoa chega aqui na igreja, ela quer tocar, é humildade em pessoa. Depois de alguns meses ela bota as garras para fora e ela exige os seus direitos. Uma pessoa, quando ela está ali como membro, está beleza, ela se tornou pastor, agora ela acha que ela pode fazer alguma coisa. Preste atenção, pastor é servo. Pastor não lidera com espada, pastor lidera com bacia e com toalha. A única diferença é que a responsabilidade dele é maior e ele vai prestar conta. Então José agora está num grande teste. O que é que ele vai fazer?
como é que você reagiria? Como é que eu reagiria? 20 anos depois, tem uma grande fome no mundo. Os irmãos de José estão perdidos. A família vai morrer de fome. E eles vão buscar ajuda onde? Exatamente nas mãos de José. Ele poderia se vingar, mas o que foi que ele fez? Ele perdoou seus irmãos. José resistiu ao direito de se vingar. José resistiu ao direito de punir os seus irmãos e dizer: olha, você não acreditou em mim, agora chupa essa manga. Olha, você achava que não ia dar nada, agora olha o que aconteceu comigo. Mas José, ele usa de misericórdia e de graça. Ele não castiga os seus irmãos pelo mal que eles fizeram e mereciam. Ele não somente perdoa, mas agora ele vai sustentar toda a sua família pelo resto da vida. Se nós fôssemos ler o texto em Gênesis, dá vários capítulos, mas Estevão, no seu sermão profético, ele resume de forma bem objetiva no livro de Atos, e nós vamos ler, pode colocar, Atos capítulo 7, a partir do verso 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó seu pai e toda a sua parentela, isso é, 75 pessoas. 75 pessoas. De maneira bem resumida, foi exatamente isso que ele fez. 4 fases. Mas o que mais importou foi exatamente a maneira, a forma como José reagiu em cada uma delas. Nós falamos sobre 4 fases. Agora nós podemos aplicar isso, cada uma dessas fases, a maneira como José reagiu em cada uma delas. Porque no final, o que mais importa, o que mais interessa, é o que nós vamos fazer com o que a vida fez conosco. Não importa o que fizeram conosco, não importa o que a vida fez conosco, isso não pode mais ser mudado. Agora a forma como nós vamos agir, aquilo que nós vamos fazer com o que fizeram conosco, é determinante para onde nós vamos chegar. Como foi que José conseguiu resultados tão extraordinários? Como é que José pôde inspirar gerações, passando por tudo que ele passou, tendo uma família arrebentada, disfuncional como ele teve? Como que José não se tornou alguém amargo, alguém complexado, alguém revoltado com a vida, alguém que não acreditava mais em Deus, que não acreditava em promessa, que não acreditava em mais nada e em mais ninguém? Sabe, queridos, muita gente deixou as cisternas, muita gente deixou as casas, muita gente deixou os cárceres, deixaram as traições azedarem as suas vidas. Não permita que o que fizeram de ruim com você torne você alguém azedo, azeda, alguém doente. Sabe, se você pegar lá na frente, nós vamos falar isso na próxima ministração, você vai ver José dizer para eles, para os irmãos deles: vocês estão achando que me fizeram mal? Vocês não me fizeram mal. Vocês estavam sendo instrumentos de Deus
para que Ele me cumprisse em mim a sua palavra. Vocês foram um instrumento de Deus para que eu viesse aqui na frente, e vocês, e a nossa família, e a nossa nação não morresse de fome. O que vocês acharam que era destruição, era proposta de Deus, era propósito de Deus, era projeto de Deus, para poder conservar a nação de Israel, para poder salvar a nossa família. José, ele pôde inspirar gerações, mesmo passando por tudo o que ele passou, porque ele não se tornou essa pessoa amargurada, azeda, complexada. Deus nos ensina, José nos ensina, irmãos, preste atenção, que dá para vencer, mesmo sofrendo injustiça. Sabe, mesmo que as pessoas falem mal de você, falem mal de mim, mesmo que cometam injustiça, mesmo que vão caluniar, preste atenção, Deus é Senhor, Ele é maior do que todas as coisas, é Ele quem luta as nossas guerras, é Ele que nos defende. Mesmo em tempo de traições, de abandono, mesmo em tempo de falsas acusações, mesmo sofrendo injustiça como ele sofreu, nós podemos vencer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos entender isso, nós precisamos ter essas certezas. José só chegou na corte com 30 anos, por causa da maneira como ele reagiu em cada fase da sua vida. José não desviou lá na cisterna, José não se corrompeu na casa de Potifar, José não ficou adoecido emocionalmente no cárcere, José não se ensoberbeceu quando deu a volta por cima. Gênesis capítulo 41, nós estamos quase finalizando. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, por gentileza. Pode colocar o próximo, por gentileza. Assim, antes disso, tem duas fases muito top, que eu quero ler com vocês, que é de Rick Warren, que ele diz o seguinte: o modo como você enxerga a vida molda e define você. A forma como nós vemos os desafios, as lutas e a guerra. Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque a prova da vossa fé, uma vez confirmada, ele gera e ele faz uma lista das bênçãos de Deus. Olha o que é John Maxwell é um dos maiores treinadores de líderes do mundo todo, inclusive do meio cristão. John Maxwell diz que a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo ao que aconteceu comigo. Olha só, esse aqui é um dos maiores líderes da atualidade. Se você quer ler um livro bom sobre liderança, pode pegar qualquer um dos livros de John Maxwell. E ele diz: olha, a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. Coloque o próximo, por gentileza. Gênesis capítulo 41, verso 51, diz assim: José, quando tem os seus filhos, ele vai dar nome aos seus filhos. E o nome que José vai dar aos seus filhos, sabe, o significado dos nomes conta a história da vida dele e a atitude do coração dele. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que adiante de mim estão. Olha o que diz o próximo verso. Diz: e ao segundo, pode colocar, e ao segundo chamou, a segunda parte do versículo, aliás, e ao segundo chamou o quê? Efraim, porque disse: Deus me fez crescer aonde? Você pode repetir com isso, diga: Deus me fará crescer na terra da minha aflição. Eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se coloque de pé, pode colocar o próximo slide. A grande sacada da vida de José foi exatamente como ele reagiu à cisterna, à casa, ao cárcere e à corte. Eu não sei em qual dessas fases
você está vivendo hoje. Talvez você esteja vivendo na cisterna, ou talvez você está na casa, ou no cárcere, ou talvez você está na corte, está por cima, sabe, da carne seca. Mas lembre-se sempre disso: ninguém tem uma vida linear. Sempre existirão fases diferentes, fases distintas, tempos de lutas diferenciados. Lembre-se que a vida sempre vai nos surpreender com situações que nós não escolhemos, não pedimos, não desejamos, e muitas vezes nós não entendemos. Porém, nós aprendemos que José nos dá o exemplo de que, independente do nosso passado, nós podemos reagir positivamente em Cristo Jesus em cada fase, confiando que em Deus nós podemos construir e escrever uma nova história. Quantos podem dizer amém?